Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Isabel Convida, já com um cheirinho a verão. Temos tido aqui uns dias com bastante sol e a convidar para umas férias na praia, ao ar livre. E hoje, e também numa altura de férias e de decisão académica, decisão de muitos alunos, o que é que pretendem fazer ao candidatar-se à universidade. Podem ter aqui também algumas dúvidas em relação ao que é ser o seu percurso académico, e esta conversa também vai, de alguma forma, desmistificar e falarmos um pouco do que é esta disciplina de marketing, em concreto, como é que ela funciona numa instituição de ensino muito em particular, no IPAM, e o meu convidado é Pedro Mendes, ele é o Dean do IPAM em Lisboa. Vou só passar aqui um pouco sobre o percurso do Pedro Mendes, antes de o trazer aqui à minha conversa. Pedro é doutorado em Ciências Empresariais com especialização em Marketing pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, mestre em Ciências do Desporto pela Universidade da Beira Interior e licenciado em Gestão de Marketing pelo IPAM, experiência de 20 anos no ensino superior em várias áreas. Desempenha atualmente, como eu já referi, o cargo do Dean do IPAM Lisboa, de Head of Executive and Lifelong Education no IPAM, na Universidade Europeia e no IAD. No passado, desempenhou funções no mundo empresarial como gestor e como diretor de marketing e vendas nos setores do desporto e do entretenimento. Portanto, eu vou chamar aqui já à nossa conversa Pedro Mendes. Pedro, muito obrigada por ter aceito. Gosto, muito obrigado pelo convite. Este meu convite para esta rúbrica dedicada aos temas da comunicação, e a comunicação cada vez mais está a fazer um percurso com estratégias de marketing, mas já vamos falar sobre isso. Eu fiz aqui uma apresentação muito rápida do Pedro e gostava que o Pedro começássemos esta conversa também para falar um pouco mais do seu percurso, que está muito ligado à área académica, mas também tem aqui uma vertente corporativa. Sim, é verdade. Quer dizer, eu represento um pouquinho aquilo que é o ADN das pessoas que foram formadas no IPAM há muitos anos atrás, sendo que muitas delas depois seguiram uma via académica, mas são pouquíssimas aquelas que seguiram esta vida académica a 100%, ou seja, eu tive uma experiência no mundo empresarial, trabalhei em várias áreas, e desde 2015 é que me dediquei, por assim dizer, ao IPAM e à área mais académica, sendo que, pela natureza das minhas funções, eu acabo por, para além da parte mais de investigação e de docência, ter que coordenar áreas importantes e que têm impacto na gestão, no marketing e até mesmo no processo de identificação daqueles que devem ser os estudantes do IPAM no futuro. E mais recentemente também, um pouquinho de forma similar, mas num target muito específico, daquilo que é ou que devem ser os estudantes de formação executiva e dos estudantes que procuram formação ao longo da vida, não só no IPAM, mas também na Universidade Europeia e no IAD. Muito bem, e o que me leva aqui à primeira pergunta: como é que está a ser trabalhado esta área de marketing em ambiente académico para se estar ajustado cada vez mais e fazer aquele match quase perfeito para o mundo corporativo? Ora bem, eu posso falar um pouquinho sobre aquilo que têm sido os pressupostos académicos ao longo dos vários anos. É evidente que as primeiras universidades foram criadas na Idade Média e tinham como foco principal o acesso ao conhecimento, ou seja, a possibilidade da pessoa durante 5 anos, durante 6 anos, durante 4 anos ter acesso a um conjunto de conhecimentos para os quais não seria possível se não estivesse naquela universidade. E estávamos a falar essencialmente de pessoas entre os 18 e os 24 anos que buscavam, para além do conhecimento, um título ou um diploma académico que lhes garantisse uma profissão para toda a vida. Isto era o início, no fundo, do ensino superior. Como é evidente, o mundo mudou e, à data de hoje, provavelmente mais do que o acesso ao conhecimento, as pessoas procuram o acesso a competências. E muitas delas não estão disponíveis para esperar em 3 anos, não têm tempo, não têm dinheiro e têm uma
expectativa de fazerem programas mais curtos que lhes permitam, no fundo, o acesso muito mais rápido a determinadas áreas profissionais, quer estejam a pensar em mudar de vida ou quer estejam a pensar em consolidar a sua carreira. E isto exige aqui uma série de dinâmicas novas. Se nós ensinássemos apenas com base no conhecimento e com base naquilo que é a produção científica académica, nós estaríamos sempre um pouquinho atrasados. Onde é que eu quero chegar com isto? Se nós tivermos um processo de ensino baseado apenas em livros e em artigos científicos, significa que um bom livro de marketing ou um bom livro de comunicação, escrito nos Estados Unidos há 3 anos atrás, provavelmente vai chegar a Portugal hoje numa tradução portuguesa do Brasil, e provavelmente aquele livro, se foi escrito há 2 ou há 3 anos, foi escrito com base em dados de há 5 ou 6 anos atrás. Se estivermos a falar de um artigo científico, ele vai chegar às nossas mãos hoje e passou por um processo de revisão que demorou 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e aquele artigo científico foi escrito provavelmente com dados de há 5 anos atrás. E, portanto, se o processo de ensino hoje fosse baseado apenas naquilo que são os pressupostos de produção científica, nós tínhamos aqui um gap entre aquilo que está a acontecer hoje e as soluções que, no fundo, foram vislumbradas no passado. Então, tanto no âmbito do IPAM como nas outras áreas que eu faço questão de, no fundo, de gerir em função daquilo que são as características do mercado e também dos estudantes à data de hoje, nós vemos isto numa perspectiva Project-Based Learning, ou seja, em que o estudante, mais do que ler um conjunto de coisas importantes, ele deve estar apto, no fundo, a aplicar os seus conhecimentos e a desenvolver novas competências em contacto com a realidade empresarial e com aquilo que está a acontecer hoje. E entram aqui muito aquilo que é o nosso ADN, em que o estudante aprende com base na realização de projetos reais com empresas reais, desde o McDonald's, passando pela TVI, passando pelas pequenas startups que hoje se estão, no fundo, a criar e querem vingar no mercado e que necessitam aqui de um grande aporte, muitas vezes, ao nível dos estudos de mercado, ao nível da definição de uma boa estratégia de marketing, muitas vezes ao nível da definição do pricing, da estratégia de distribuição, e, portanto, nós temos aqui uma mancha alargada de aplicações e tentamos, no fundo, trazer para cada unidade curricular ou para cada projeto pedagógico as empresas ou, no fundo, os conceitos que são mais adequados para que o estudante possa desenvolver as suas competências e para que o IPAM também possa cumprir com o seu desígnio social, que é contribuir para melhorar aquilo que é a sociedade civil, as empresas que fazem parte da sociedade civil e as organizações que fazem parte da sociedade civil. E, portanto, é desta forma que nós, no fundo, vemos o ensino atual para um ambiente atual. Porque as soluções do passado, muito provavelmente hoje, já não vão ter sucesso para os problemas que nós temos, e os problemas que nós temos hoje não estão escritos nos livros. Ou seja, nós temos que ir à procura de soluções muitas vezes aparentemente rudimentares, mas que são muito mais eficazes hoje, faz com que os nossos estudantes e os nossos professores muitas vezes estejam a planar sem paraquedas e tenham que encontrar locais para poderem, no fundo, cair de uma forma confortável, tentando divertir-se no meio de um conjunto de confusões e de problemáticas para poderem ter sucesso no final deste percurso. E quais são aqui as principais competências que os alunos devem ter para se trabalhar nesta área? Como disse bem, estamos num mundo de incertezas, mas realmente o marketing, com a sua análise e precisão e também aqui com as ferramentas digitais, tem ajudado a perceber cada vez melhor o cliente e o consumidor. Mas quais são as principais competências que os alunos devem ter para se trabalhar no marketing? Ora bem, mais uma vez houve aqui uma grande evolução. Eu quando tive pela primeira vez o contacto com aquilo que era a área de marketing, a bibliografia sobre a área de marketing, que era apaixonante, na década de 90, as grandes referências que nós tínhamos eram referências a seguir à Segunda Guerra Mundial, a seguir à Revolução Industrial, e no fundo a grande preocupação da atividade de marketing tinha a ver com o produto e com a produção. Ou seja, havia uma grande escassez de produtos, uma grande escassez de serviços, uma grande escassez de soluções, e no fundo o grande papel do marketing era tornar aqueles produtos e aquelas soluções disponíveis para um conjunto de consumidores, porque a partir deles iam ser consumidos, não é? Iam ser comprados, transformados. Depois passamos por uma fase de algum excesso, ou seja, em que entrou em grande medida a importância da comunicação e da publicidade.
Passaram a haver tantos produtos e tantas soluções que era preciso haver um posicionamento próprio, haver um processo de segmentação muito mais eficaz e a forma de se comunicar para diferentes segmentos passou a ter uma grande relevância. E depois passamos, isto é muito recente, ou seja, em 2009, 2010 passamos um bocadinho para o conceito do marketing 3.0, em que de repente as empresas perceberam que os consumidores eram pessoas e tinham sentimentos e também pensavam, tinham exigência e tinham, no fundo, a possibilidade de comparar produtos, de comparar soluções, e isto foi uma grande mudança no mundo do marketing, que é a concepção, e nós olhamos no fundo, para o consumidor como pessoa e como pessoa no seu todo, tem mente, tem espírito, tem sentimentos, tem emoções, e muito mais recentemente, eu creio que nós entramos aqui numa nova vertente, o chamado marketing 4.0, um bocadinho também da economia 4.0, em que nós percebemos que, de facto, este consumidor tem sentimentos e tem emoções, mas é um consumidor que vive muito mais no mundo digital, ou seja, tem, além de ter competências digitais, há inclusivamente consumidores que à data de hoje são nativos digitais, já não conseguiam viver de outra forma, porque já nasceram dentro deste novo mundo, mas um consumidor muito mais digital. Isto faz também com que as competências do marketeer à data de hoje sejam muito diferentes das competências que ele tinha que ter no cenário pós-guerra ou a seguir à Revolução Industrial. Eu diria, a Isabel falou de um pormenor importante, que é a capacidade de adaptação à incerteza, ou seja, saber gerir a incerteza, o ter uma grande capacidade de liderança perante um conjunto de pessoas que à data de hoje são muito diferentes, ou seja, os marketeers que saem hoje das universidades depois de fazerem o seu curso, muitas vezes vão liderar equipas onde estão pessoas com 20 anos de experiência, com 30 anos de experiência, com 35 anos de experiência, e a questão aqui é como é que eu consigo agregar valor àquela equipa para que a minha liderança seja eficaz e para que seja bem aceita. Depois é inequívoco que o mundo é muito mais digital, é muito mais tecnológico e, por um lado, o marketing é essencialmente, ou terá que ser essencialmente, de uma dimensão mais digital, mas em simultâneo ele também tem que ser muito mais analítico, ou seja, o digital faz com que seja tudo muito mais instantâneo, e se no passado as empresas podiam desenvolver uma determinada campanha e passado 3 meses iam medir, não é? Iam monitorizar para tentar saber o que podiam fazer a seguir para corrigir eventuais erros ou para poderem eventualmente melhorar ainda mais a sua campanha, as empresas hoje fazem às 8 da manhã uma campanha e se eventualmente acontecer alguma coisa que não estava previsto, vão ter que mudar as criatividades, ou vão ter que mudar os canais, ou vão ter que mudar a forma como elaboraram a campanha e transformar imagens em vídeo, ou seja, é uma coisa muito mais instantânea e vai ter que se basear em dados, ou seja, à data de hoje a questão do data science, da ciência de dados associadas ao marketing, acrescem em termos de importância, porque o mundo também é muito mais digital. Por outro lado, esta questão do digital, eu creio que rapidamente ela vai entrar aqui numa dimensão muito maior, que é a revolução tecnológica. Eu acho que o marketeer, para além de ter que ter as competências tradicionais de saber segmentar, saber posicionar, saber comunicar, saber distribuir, saber qual é que é o preço ideal para um determinado produto em função daquilo que o consumidor pode pagar, em função daquilo que é o valor do produto para o consumidor. Ele vai ter também aqui um desafio que é, por um lado, o desafio tecnológico, e aqui entram competências muito importantes, tais como saber desenvolver tecnologia, saber relacionar-se com tecnologia, saber criar condições para que o consumidor utilize tecnologia. E, por outro lado, as organizações, sendo mais tecnológicas, vão entrar aqui necessariamente a obrigatoriedade de competências relacionais, inteligência emocional, competências relacionais e também competências relacionadas com o desenvolvimento organizacional de pessoas que no seu dia-a-dia, muito provavelmente no futuro, vão interagir muito mais com máquinas do que propriamente com pessoas. E, portanto, eu creio que estas são algumas das competências que vão, no fundo, fazer a diferença no futuro. Eu não diria só no futuro, eu diria até na atualidade, nos processos de recrutamento que nós vemos à data de hoje para marketing. O digital é praticamente já deixou de ser um fator de diferenciação, passa a ser um fator crítico de sucesso, não é? É um requisito mínimo, e depois todas estas questões que eu acabei aqui de levantar, eu creio que elas farão diferença no futuro.
Sim, já me falou aqui também um pouco desta relevância que o digital tem tanto nas novas competências dos estudantes, como depois adequá-las ao mundo corporativo, mas realmente a estratégia central de um marketing digital está a ganhar uma importância e, como disse, já não é de todo o amanhã, não é uma tendência, é o que é o agora e aliás, esta situação que vivemos nestes meses fez acelerar ainda mais nas empresas e no mundo académico o marketing digital e todas as ferramentas associadas. Sendo que, e neste caso, para a realidade do IPAM, que é a realidade que conhece muito bem, qual é a aposta que tem sido feita para alinhar-se esta estratégia do marketing digital, depois estar bem alinhada com a realidade do mundo das empresas, sejam microempresas, sejam grandes empresas e até mesmo as startups que já nascem ou seja, já têm no seu ADN o digital, portanto, como é que ele está a ser trabalhado? É assim, no caso do IPAM, eu creio que nós fizemos o percurso mais difícil, mas é aquele em que eu acredito verdadeiramente, ou seja, ao nível das licenciaturas e dos mestrados, mais do que nós temos muitas unidades curriculares que se designem por marketing digital, web analytics ou estratégia digital, mais do que temos muitas unidades curriculares com estas designações, o trabalho que nós iniciamos em 2016 foi um trabalho de tornar transversal a aplicação digital a todas as unidades curriculares, ou seja, em fundamentos de marketing os estudantes aprendem digital, em marketing aprendem digital, em gestão de produto terão que aprender digital, em laboratório de marketing terão que aprender com base no digital. Porquê? Porque o digital é transversal a todas as áreas de conhecimento e, portanto, foi esse o trabalho e o percurso que nós decidimos, no fundo, seguir. Eu diria que é um percurso duro. Nós, em 2020, eu creio que nós estamos a solidificar e a consolidar esta nossa estratégia. Já trabalhamos imensos projetos com inúmeras empresas, umas de maior dimensão, outras de menor dimensão, relacionadas com digital, em unidades curriculares que não se designam por digital. E, portanto, esta foi a nossa estratégia. Depois, nós acreditamos verdadeiramente que há pessoas que, ou porque no passado não tiveram a possibilidade de aprender com base naquilo que é o marketing digital ou o negócio digital, ou porque ao longo de um curso muito recente também não tiveram essa abordagem. Nós acreditamos que devem haver programas específicos em que a pessoa já tem uma determinada base da área de marketing ou da gestão ou do comércio e faz uma pós-graduação em marketing digital que é específica, faz uma pós-graduação em e-commerce que é específica, ou faz uma pós-graduação em Marketing and Business Technologies que é específica e, no fundo, consegue compor o seu puzzle de competências para poder estar atual no mercado e para poder perspectivar no futuro, crescer na sua carreira, mudar de vida, criar o seu negócio, ser um empreendedor, cumprir com o sonho português, da mesma forma que há o sonho americano. O sonho americano. Que é o sonho africano, e portanto esta foi a nossa estratégia. Licenciaturas e mestrados nós tornamos transversal o digital e também a própria aplicação tecnológica profissional de cada área nos nossos cursos e depois criamos, ao nível da formação executiva e ao nível dos programas relacionados com formação ao longo da vida, criamos coisas específicas que fazem com que a pessoa possa, no fundo, compor o puzzle da sua vida, também incluindo o digital nesse puzzle. Sem dúvida. Tenho aqui uma questão do Ricardo. O Ricardo Cavaleiro Gomes, ele foi meu convidado e ele trabalha muito em inteligência emocional, ele é um coach e percebe perfeitamente que a inteligência emocional é uma prioridade e ele refere aqui, o Pedro, na empresa onde trabalho, respira-se tudo o que está a dizer. Telecomunicações estão em mutação permanente. Sinto que falta um pouco das competências relacionais e essa evolução tecnológica, confesso que me preocupa. O que é que o Pedro pensa nisso? Obrigada, Ricardo. Obrigado. Isto, de facto, é um tema muito atual. Eu creio que vai ter um impacto muito maior no futuro. E nós falamos hoje de inteligência emocional, de competências relacionais,
e muito em breve, já estamos a falar, mas muito em breve vai ser muito importante a perspectiva das competências relacionais à distância, porque Sim. o cenário atual fez com que muitas instituições se tenham transformado. Eu creio que provavelmente muitas pessoas no futuro vão estar em regime de teletrabalho, vão estar a própria educação, a transformação que a educação tem tido vai fazer com que muitos dos programas e no fundo, da oferta formativa no futuro vá ter uma componente, se calhar não 100% online ou não 100% presencial, mas sim híbrida, e isto vai fazer com que as pessoas, para além das competências de relação pessoal, desenvolvam novas competências ao nível da sua relação em ambiente remoto. Eu creio que aí vão ganhar força as áreas de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão do talento dentro das organizações, criando, no fundo, soluções de desenvolvimento organizacional que depois possam ser aplicadas individualmente a cada departamento e a cada pessoa, sendo que isto dos departamentos no futuro também ou seja, os conceitos vão ser muito diferentes. Nós vamos ter pessoas a trabalhar em equipa localizadas em várias partes do mundo, o que faz com que, para além da questão relacional, a questão multicultural também vai ser muito importante, ou seja, nós no futuro não vamos ter equipas locais, vamos provavelmente ter equipas globais e portanto, eu acho que esta questão é mesmo muito pertinente e vai ser um dos temas de maior importância no futuro ao nível daquilo que é a gestão das organizações. Sim, e deve-se começar a trabalhar já nestas competências, porque realmente, e como o Pedro refere, vão ser equipas multidisciplinares, equipas globais, internacionais, e que os departamentos vão acabar por estar assim mesmo diluídos entre equipas. Há mentores, facilitadores, gestores de projeto, mas sem dúvida que isto é extremamente relevante, porque entre um bom... E pessoas de áreas diferentes. De áreas completamente diferentes. A própria cultura, ou seja, podemos estar a falar um japonês a trabalhar com um português, ou exato, um árabe a trabalhar com um espanhol, mas para além disso, por exemplo, dentro da área de marketing, eu imagino as áreas de marketing no futuro, em que tem pessoas mais ligadas à ciência de dados, que são pessoas que vêm da área da matemática, que vêm da área das engenharias, pessoas mais ligadas às campanhas, que podem vir do marketing ou da publicidade, e só aqui já são duas formas de ver o mundo que são complementares, mas que podem ser diferentes, e portanto a ligação entre as pessoas e as competências relacionais vão ter aqui uma importância muito, muito acrescida. Muito bem. E Sofia Paes complementa dizendo: competências relacionais à distância. Isto sim é a questão do momento. É mesmo a questão do momento. Competências relacionais à distância. Obrigada, Sofia, pela sua participação. Sim, muito obrigado, Sofia. Sim, estou totalmente de acordo, ou seja, e vai de encontro, no fundo confirma aquilo que eu estava a dizer, que as pessoas vão estar distantes, vão estar localizadas em várias partes do mundo, mas vão ter desejos, vão ter problemas, vão ter necessidades que vão ser comuns, e no fundo o segredo é tentarmos olhar para todas estas pessoas que estão localizadas em vários locais, têm culturas diferentes, que têm, no fundo, perspectivas sobre o mundo diferentes, e tentamos encontrar soluções que, no fundo, possam ter uma componente global e aplicável a todas, mas que possa ter também uma componentezinha que possa ser customizada e que possa ir de encontro à necessidade específica daquela pessoa. Totalmente de acordo com a Sofia. Muito bem. Focou aqui um ponto muito importante. Cada vez mais nós estamos globais, mas muito locais, muito customizados, muito personalizados, ou seja, cada vez mais as marcas falam para o João, para a Maria, para a tal persona, que é fundamental a marca e a empresa saber perceber, e já estamos aqui a falar aqui de outros conceitos, mas também gostaria de saber a opinião do Pedro, falarmos aqui... conhecer cirurgicamente o cliente para perceber e ajustar o conteúdo ao cliente, mas não deixando de pensar global. Sim, é verdade. O fenómeno da globalização, eu não diria que a globalização pura foi um falhanço, ou seja, não foi. Ou seja, há inúmeras coisas boas que aconteceram, há inúmeras marcas importantes, empresas importantes que, no fundo,
contribuíram para que o nosso mundo seja global, e são marcas que nós encontramos em todos os locais para onde vamos, mas mesmo essas marcas fizeram, no fundo, uma desconstrução do seu processo de globalização, ou seja, tentaram padronizar processos, tentaram, no fundo, tornar transversais aquilo que eram as suas ofertas para o mundo inteiro, mas de repente perceberam que pessoas diferentes precisam de coisas diferentes, têm desejos e ambições diferentes, e eu creio que esta adaptação cultural, isso sim foi o sucesso que, no fundo, foi possível deste processo de globalização, mesmo ao nível da área de educação, ou seja, muito provavelmente nós poderíamos pensar em nossas casas, quer dizer, uma instituição que tenha um bom curso, ou que tenha um determinado programa de muito sucesso em Portugal, se calhar pode tornar aquele programa transversal, ou aquele curso transversal para os países da CPLP, ou pode transformar aquele programa num programa ministrado também em inglês ou em espanhol para várias partes do mundo. E é verdade que isto pode acontecer, mas eu creio que no futuro vai acontecer de uma forma muito mais direcionada, de uma forma muito mais customizada, para que possa ter sucesso. Sim, sem dúvida. E falamos aqui, já falamos aqui muito desta customização, da inovação. Como é que esta área pode, e ela está a fazer esse percurso, de acelerar a inovação e de diferenciação nas empresas? Já falámos aqui um pouco desta componente digital, tanto nas empresas como nas startups, porque nós temos um bom ecossistema de startups em Portugal, e sem dúvida que o marketing aqui ocupa uma posição estratégica. Sim, o nosso país é fantástico. Eu julgo que nós temos mesmo um ecossistema que permite que todas as boas ideias possam, no fundo, proliferar e ter sucesso. Ou seja, temos recursos, temos pessoas com boa formação e com muita competência, temos boas universidades e muito viradas para esta questão da inovação e do empreendedorismo, temos muitos incentivos, ou seja, o próprio governo português está muito atento e tem estado próximo destas empresas. Agora, nós no IPAP trabalhamos com muitas startups, muitas empresas que estão a iniciar o seu percurso e todas elas têm necessidades diferentes. E onde é que o marketing pode entrar? Muitas destas empresas avançaram a partir de uma determinada ideia, de um determinado conceito inicial, mas nunca se lembraram de fazer um estudo de mercado, ou seja, de olharem para o mercado, de fazerem, no fundo, um teste, de fazerem um conjunto de contas, de análise e até mesmo de testarem produtos e de fazerem, no fundo, inquéritos à população sobre o potencial de sucesso daquele produto ou daquele serviço. Isto é uma área em que o marketing, de facto, a perspectiva de estudar o mercado, de segmentar o mercado, tentar ver quais são os targets e os segmentos que podem, no fundo, estar associados àquela solução. Isto é uma área importante em que o marketing pode, no fundo, contribuir nas startups. Depois, muitas vezes a debilidade está ao nível da rede de contactos, ou seja, da forma como eu posso comunicar e como eu posso distribuir no fundo, o meu produto. E, de repente, paramos com uma situação em que tenho um produto e um conceito muito bom, mas não sei qual é que é o canal de distribuição. Será que é distribuição física? Será que isto é nas grandes superfícies, em lojas da especialidade? Será que se eu criar uma loja online vou ter mais sucesso e até vou ter a possibilidade de ter uma margem muito maior na venda do meu produto? Portanto, isto é outra área na qual o marketing, de facto, pode ajudar. Depois há outra questão também. Se nós não testamos, de facto, o conceito, nós nunca vamos perceber qual é que poderá ser a nossa estratégia de pricing. Ou seja, muitas destas empresas nascem de um conjunto de pressupostos e acabam por construir a sua proposta de pricing em função da estrutura de custos. E depois, mais tarde, acabamos por perceber que aquele mercado das duas, ou as pessoas não têm dinheiro para pagar aquele produto, e pode ser muito bom, ou as pessoas não olham para aquele produto na perspectiva do valor que nós lhe estamos a atribuir em termos de preço. E, portanto, esta é a questão da construção do pricing é outra, no fundo, outra área importante na qual o marketing pode agregar valor. Depois, a Isabel já falou muito bem na questão das marcas. A comunicação teve uma importância muito grande naquela passagem da produção massiva de produtos para o excesso e para a necessidade de segmentação,
até de uma certa individualização da entrega do produto, e a comunicação foi muito importante, era na forma de diferenciação. Mas hoje a comunicação é muito importante porque as marcas, ou seja, as empresas perceberam que provavelmente o seu maior capital são as marcas, e as marcas são constituídas por vários sinais, são constituídas por pessoas, são constituídas por interações entre pessoas, e eu creio que aqui o marketing e a comunicação têm também um papel importante, não é? Que é na transformação destas ideias em marcas atrativas, marcas sólidas e marcas verdadeiras e genuínas. E depois, tendo em conta as ferramentas... E o cliente, peço desculpa, Pedro, o cliente percebe perfeitamente isso, porque o ser transparente, o genuíno e criar conteúdo verdadeiro, ou seja, que não seja claramente que a criatividade tem que lá estar, mas uma criatividade numa dose moderada. Sim, ou seja, a questão das marcas é algo que ganhou muita relevância à data de hoje. Eu creio que as empresas no passado pensavam muito à volta de como é que eu consigo que a minha empresa seja uma melhor empresa. E eu creio que as empresas hoje pensam como é que eu consigo que a minha marca seja uma melhor marca no futuro. Porque a marca é aquilo que, no fundo, faz a interação entre a empresa e o consumidor, ou entre a empresa e a pessoa que vai recomendar aquela empresa. Portanto, a questão das marcas ganhou aqui uma importância muito grande. Depois, tendo em conta as ferramentas que hoje estão ao nosso dispor no âmbito do digital e da tecnologia, eu creio que o marketing tem aqui uma importância fundamental, ou seja, porque há estratégias, há ferramentas que fazem, no fundo, escalar os negócios. E aqui no caso das startups isto é muito significativo, porque eu com uma aposta muito maior nestas ferramentas e nestas áreas, eu posso fazer escalar de forma drástica negócios pequenos e transformá-los em negócios globais e com grande escala à volta do mundo, em qualquer área que seja. Evidentemente que, tal como no marketing tradicional, também vamos ter concorrentes, mas o período que nós estamos a viver, no fundo, é propício a que nós possamos apostar e que possamos, no fundo, explorar cada vez mais estas ferramentas, porque nem todas as pessoas as conhecem e nem todas as empresas estão dispostas a investir nelas. E, portanto, eu creio que o marketing poderá ter aqui uma ação importante a todos estes níveis. Portanto, o marketing também aqui a ajudar a desmistificar e a ajudar também a consciencializar toda esta importância que tem. E por outro lado... E a responsabilidade que também tem. Entretanto, acresce também uma responsabilidade que antes não tinha esta área. Sim, e há uma maior... Para além das questões relacionadas com... aquilo que eu disse, há aqui eu diria quase um cordão umbilical cada vez mais próximo entre aquilo que é a área de marketing e a área das vendas, ou seja, em que há eu, quando estava a falar destas ferramentas, estava a falar de ferramentas ligadas ao digital e à parte mais tecnológica, que fazem no fundo alimentar os funis de vendas das empresas e fazem com que elas depois possam trabalhar de uma forma mais específica e muito mais direcionada um conjunto de pessoas que demonstraram interesse pelas suas ofertas, ou seja, pelos seus produtos, pelos seus serviços. Sim, sem dúvida. Eu, entretanto, vou aqui novamente ao fórum e já falámos de competências, e a Manuela Brito recorda que a aposta em línguas estrangeiras, sem dúvida, será fundamental para maior domínio dos mercados, mas sempre assim foi. Verdade, Pedro? Sim, eu diria que num mundo cada vez mais global e local, ou seja, aquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, há uma globalização, mas depois há uma aplicação local, nós de repente olhamos à nossa volta e temos pessoas que falam vários idiomas. Há um que é, no fundo, aquele que é mais utilizado, que é nomeadamente o inglês e o inglês americano, o English American. Se no passado era suficiente nós falarmos português e inglês, ou seja, dominarmos estes dois idiomas, nós hoje em dia temos um mercado, hoje em dia quer dizer, sempre foi assim, mas pela relação que as empresas portuguesas têm, o domínio do espanhol é fundamental, é das línguas mais faladas no mundo inteiro, e isto sem nós entrarmos naquelas línguas que nós esquecemos, naqueles idiomas que nós esquecemos, que são importantes, mas que dominam o mundo, nomeadamente o mandarim e o hindu. O mandarim. E, portanto, este movimento que nós temos
sentido nos últimos anos de alguma supremacia da Ásia e da Índia ao nível dos negócios, eu creio que se calhar nós no futuro vamos estar a aprender também estes idiomas para nos podermos relacionar com estas pessoas. Se calhar alguns de nós estaremos a trabalhar lá, outros de nós estaremos a trabalhar cá, mas no fundo a dialogar com pessoas de lá e com empresas de lá, e portanto a questão dos idiomas é fundamental. Muito bem, sem dúvida. Obrigada, Manuela, pela questão. Passar aqui para uma das áreas que eu também gosto imenso, que é a liderança. Muito se fala de liderança e formar novos líderes com a capacidade de mudar com as suas ações e visão o meio que os rodeia. É muito um statement que o IPAM tem. Como é que define, e agora pelas suas, na sua opinião, nas suas palavras, como é que define liderança e que novos líderes são estes caracterizados neste statement? Quem são estes novos líderes que o IPAM está a formar? Olha, o meu conceito de liderança, quer dizer, ele é um bocadinho moldável, mas eu diria que um bom líder é aquele que consegue que um conjunto de coisas aconteçam no mundo e consegue que um conjunto de pessoas executem um conjunto de ações que aquele líder considera que são importantes, sem que estas pessoas percebam que estão a ser lideradas, não é? É um fenómeno que muitas vezes é curioso e que geralmente eu assumo como uma boa liderança, que é há uma pessoa que consegue, no fundo, transmitir uma série de ideais e de agregar pessoas a esses ideais, e as pessoas, no fundo, vão se esforçar por mudar o mundo e por transformar o mundo, e é dessa forma que eu vejo a liderança. De que forma é que nós podemos chegar lá? E nós discutimos anualmente de que forma é que devemos formar, no fundo, os nossos estudantes para que eles possam ser os líderes da transformação e da mudança no futuro. Por um lado, é dar-lhes conhecimento de causa, ou seja, fazer com que, de facto, estes estudantes percebam o que é o marketing, o que é o mundo do marketing, as aplicações do marketing na realidade. E, por outro lado, que possam ter as competências suficientes para ter sucesso no futuro. Eu há pouco falei da problemática dos novos líderes, no fundo, estarem a liderar equipas onde estão pessoas com muito mais idade, com muito mais experiência, e eles só vão, no fundo, conseguir transformar o mundo se perceberem o mundo, mas se perceberem também as pessoas que terão que liderar. Sem dúvida, perceber o mundo, é verdade. E agora vamos fazer aqui uma viagem ao IPAM e vamos perceber como é que o IPAM percebe o mundo. Eu vou só aqui fazer um share aqui da página. Ora bem, aqui estamos nós. Portanto, eu achei interessante algo que li esta semana, que o IPAM tem uma taxa de empregabilidade muito elevada. Portanto, estão aqui também naquele caminho muito importante e muito próximo do mundo corporativo, tal e qual como começámos esta nossa conversa. Sim. Ora bem, nós temos aqui no fundo, um pressuposto, ou seja, uma filosofia à volta da experiência que nós gostamos de construir para os nossos estudantes. Isto em inglês, se calhar é mais fácil, mas nós partimos aqui de 3 grandes pilares. Primeiro pilar, Building Experiences, segundo pilar, Developing Skills e terceiro pilar, Creating Happiness. Isto pode parecer assim um conjunto de 3 pilares muito filosóficos e nada adaptados à realidade, mas é desta forma que nós encaramos o mundo. Ou seja, primeiro pilar, construir experiências. Nós acreditamos que as aulas tradicionais, em que o professor está de forma magistral durante 2, 3, 4 horas a falar para um conjunto de estudantes, acreditamos que isto acabou, ou seja, quando eu digo acabou, em termos de eficácia, em termos de eficiência, é algo que acabou, ou seja, o nosso conceito de aula é o conceito de experiência, e durante 3 ou 4 horas o estudante pode ir a vários locais, pode fazer várias coisas, pode visualizar vídeos, pode trabalhar em grupo, pode assistir a um seminário dado por um professor internacional, pode discutir com o seu professor uma determinada estratégia de marketing e, portanto, mais do que uma clássica... O professor aqui é um facilitador, é um mentor que o vai conduzir nessa experiência sim. Muitas destas experiências, inclusive, são feitas fora da sala de aula, são feitas fora do nosso
campus universitário, são em contacto com o mercado, são em contacto com empresas. Eu creio até que no futuro o rácio que nós temos entre aulas dadas dentro da sala de aula e do campus vai ser reduzida para nós termos uma maior experiência na interação do estudante com a realidade dos mercados e com a realidade empresarial. Depois, no segundo ponto, nós acreditamos que estas experiências são ou devem ser construídas para desenvolver competências. É precisamente para isto, ou seja, precisamente para isto que o IPAM existe, na minha opinião, que é construir experiências para que o estudante possa desenvolver um conjunto de competências para ter sucesso no mundo profissional. E aqui entra o Creating Happiness. A felicidade. Nós em 2016 fomos à procura daqueles que eu achava que eram os nossos principais stakeholders, não é? Para tentarmos perceber o que era a felicidade para eles. Então inquirimos antigos alunos, e aqueles antigos alunos, aquilo que nos disseram foi que a grande felicidade, ou seja, a tradução da felicidade de alguém que faz um curso é, no primeiro dia de trabalho, depois de ter feito uma licenciatura ou um mestrado, eu comecei a trabalhar, pediram-me para fazer qualquer coisa da área de marketing e eu saber fazer é a minha felicidade, ou seja, no final do meu percurso pedem para fazer um plano de marketing, eu sei fazer, pedem para fazer um plano de comunicação, eu sei fazer. E porquê é que sei fazer? Sei fazer porque ao longo do meu curso fui confrontado com vários desafios e fui obrigado a fazer planos de comunicação, planos de marketing, estudos de mercado para um conjunto de organizações e, portanto, nada disto é novo. Eu tenho um mindset que me permite, no fundo, resolver estes desafios e, no fundo, estes problemas que me são colocados. Mas ouvimos também os pais dos nossos estudantes e, de facto, os pais dos nossos estudantes, aquilo que nos transmitiram é que o seu grande constrangimento era fazer um investimento importante em tempo e em dinheiro com o seu filho, e aquilo que mais os preocupava era se no final de um determinado curso ainda tinham que dar uma formação adicional ou preparar os filhos para poderem integrar o mercado de trabalho. E nós, no fundo, a nossa experiência e o desenvolvimento de competências é no sentido de tentar acelerar este processo, para que um pai e uma mãe, no final deste percurso, possa estar descansado porque o filho está verdadeiramente preparado para o mundo profissional. Ouvimos também os nossos atuais alunos, e foi coincidente, portanto, os nossos atuais alunos o que nos dizem é que a felicidade para eles é, de facto, terem as competências, quer sejam pessoais, relacionais, técnicas, o que é que seja, para quando chegam no primeiro dia de trabalho, depois de fazerem um determinado curso, possam, no fundo, colocar ao serviço das empresas aquilo que aprendem no IPAM. E falamos também com as empresas, e para as empresas talvez, tal como os pais, muito significativo, que a grande preocupação delas é, quando recrutamos alguém, que tem licenciado, alguém que terminou um mestrado ou que fez um programa de pós-graduação, a grande preocupação é se eu ainda tenho que ter aqui um programa, no fundo, entre aspas, de babysitting para integrar esta pessoa. E, de facto, o perfil dos nossos estudantes acaba por ser interessante porque são pessoas ágeis, que estão preparadas para os desafios. Depois há aqui eu diria um segmento importante, que são os estudantes que estudam em regime pós-laboral, licenciaturas e mestrados, e o estudante que faz programas de formação executiva. E aqui a felicidade para ele é uma coisa muito mais imediata, que é o estudante hoje à noite vem à aula e a expectativa que ele tem é que amanhã ou na próxima semana possa estar a aplicar novos modelos, novos softwares, novas ferramentas, novos planos na sua empresa, que no fundo signifiquem que o esforço que ele está a fazer na noite de hoje possa ser materializado em sucesso no futuro. Portanto, a felicidade é uma coisa muito mais imediata. E, portanto, é desta forma que nós no fundo vemos o processo de educação e o processo de ensino. Nós aumentamos muito a nossa taxa de empregabilidade, ou seja, no caso das licenciaturas, a taxa de empregabilidade em Portugal é mesmo medida pelo governo português, ou seja, por uma instituição do governo português, e, portanto, creio que não há muitas dúvidas. Não há muitas dúvidas. Mas nós decidimos, pronto, de forma autónoma, porque achamos que é importante, achamos que quando nós não temos números, nós no fundo não conseguimos controlar os nossos processos. E decidimos medir também a taxa de empregabilidade nos outros programas, e ao nível dos mestrados, por exemplo, a nossa taxa de empregabilidade é de 94%, nas nossas licenciaturas é um pouquinho superior, é algo que nos deixa manifestamente satisfeitos, porque no fundo o pior que nos podia acontecer era nós estarmos a ensinar e, no fundo, a educar um conjunto de pessoas e depois a educação, no fundo, não fazer sentido nenhum para o mundo em que nós vivemos. Então, isto, no fundo, são os indicadores que nos levam a pensar que nós estamos no caminho certo.
Sem dúvida. E estes indicadores revelam que mesmo os programas, e como estava a referir bem, tanto as licenciaturas, pós-graduações e programas executivos, estão feitos de acordo e à medida das necessidades depois do mundo corporativo. E Sim, desculpa, Isa, ia só dizer, nós no fundo aquilo que tentamos analisar, os quadrantes que tentamos analisar é o mercado atual, ou seja, o mundo atual em que nós vivemos, aquilo que vão ser as profissões do futuro e fazendo aqui, no fundo, um mix entre a atualidade e o futuro, nós tentamos ir à procura do desenvolvimento de programas que possam ter na sua essência o conhecimento e a competência que a pessoa, no fundo, necessita para ser um bom profissional no futuro, quer seja em ambiente favorável ou em ambiente desfavorável. Nós, no caso da formação executiva, por exemplo, fizemos uma análise no cenário, inseridos no cenário Covid, o que é que as pessoas vão precisar no futuro, ou seja, isto não vai durar para sempre, não é? Claro. E acabamos que aqui dentro do IPAM e também com alguns programas da Universidade Europeia e do IAD, por construir um conjunto de ofertas para o mês de julho, que era uma coisa improvável no passado, e de facto os sinais foram interessantes. Entraram nestes programas em julho cerca de 200 estudantes, que estão neste momento no fundo a terem a sua experiência e portanto isto é um sinal que também o mundo ao nível da procura de formação se está a alterar, não ao nível dos programas, mas também dos momentos em que as pessoas procuram estes programas. Exatamente, este realmente é sem dúvida, é o momento, o programa em si, toda a oferta pedagógica e também os momentos, é quase o on demand, portanto muito, porque, e disse algo muito interessante, porque o momento é o momento do estudante, que depois a instituição terá que, de alguma forma, e a realidade que está a acontecer, adapta-se aqui também ao estudante. E isso é que o IPAM também tem sido aqui um exemplo nesse sentido. Reflexões finais aqui na reta, aqui já numa reta final da nossa conversa. Reflexões finais... quer para este universo IPAM, quer também as suas palavras do o que é que vem aí, pós-pandemia, como é que vê este novo mundo? Quer dizer, eu diria que muitas coisas mudaram nestes últimos meses. Uhum. Será errado nós pensarmos que tudo voltará a ser como antes? Porque não. Aconteceram duas coisas. Por um lado, nós vimos que há coisas há um conjunto de pressupostos que o cenário mais à distância nos provou que resultam e que nós não precisamos da dimensão presencial, e por outro lado verificamos que há muitas coisas que à distância não funcionam, e portanto eu creio que o mundo no futuro será, não sei se esta é a palavra correta, será um mundo muito mais híbrido, ou seja, creio que as pessoas vão ter no fundo um conjunto de estratégias que lhes vão permitir ser melhores profissionais, ganharem mais tempo para poderem no fundo canalizar energias para novos projetos, e no fundo vai ser um mundo no qual as pessoas vão andar à procura de novas oportunidades, ou seja, se estão a trabalhar no mundo organizacional, vão tentar procurar no futuro se calhar projetos pessoais, porque vão querer testar no fundo essas suas valências. Há pessoas que estão em determinadas áreas profissionais que vão querer mudar de áreas e portanto eu creio que vai ser um mundo muito mais movimentado e onde a busca pelo sucesso vai ser muito, muito maior. Depois, eu creio que de facto as pessoas hoje olham muito mais para o seu interior e para o mundo que está à sua volta e vão dar muito mais importância àquilo que é a responsabilidade social, a sustentabilidade, a perspectiva de um mundo muito melhor e muito mais duradouro, mas simultaneamente estas pessoas vão ser muito mais digitais e muito mais tecnológicas e eu creio que na união de todas estas coisas, que é a perspectiva do mundo e a melhoria do mundo e a utilização do digital e da tecnologia no futuro, no fundo vão ser estas, no fundo, as máximas que as pessoas vão seguir neste novo mundo, sendo que até os próprios medos que as pessoas tinham
relativas à tecnologia, à inteligência artificial, acabaram por ser alterados por este cenário que estamos a viver, não é? Nós tínhamos tantas preocupações com a influência ou a potencial influência negativa da tecnologia, que a inteligência artificial se pudesse alimentar a ela própria e que pudesse ser uma ameaça para a humanidade, e não dávamos relevância nenhuma à vida biológica, ou seja, estávamos preocupados só com a vida humana e com a vida tecnológica, e afinal foi a vida biológica que no fundo veio condicionar o nosso mundo com armas, diria, de destruição maciça para a qual nós não temos, no fundo, contra-resposta para podermos tornar o mundo melhor num curto espaço de tempo. Sim. Sim, sem dúvida que voltamos aqui muito mais a recentrar-nos e a perceber o que é mais importante. E recomendações, que já que estamos numa época balnear, recomendações de leitura? Olha, eu posso fazer duas recomendações que vão, no fundo, de encontro a tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. São dois livros, um que eu terminei de ler há pouquíssimo tempo e outro que estou mais ou menos a meio. E que no fundo nos trazem muito daquilo que é o mundo da atualidade e o mundo do futuro. O primeiro é o Life 3.0 do Max Tegmark, que no fundo desmistifica aquilo que é a inteligência artificial, as aplicações da inteligência artificial no mundo em que nós vivemos e faz-nos aqui uma panorâmica daquilo que pode acontecer no futuro, muito numa ótica muito positiva, não na ótica negativa da inteligência artificial, mas na forma como no fundo a tecnologia nos pode ajudar no futuro, como pode ajudar a mudar a humanidade, alertando para alguns perigos, evidentemente, mas fazendo, no fundo, uma resenha daquilo que pode acontecer no futuro, e, portanto, é um best-seller muito interessante que eu recomendo. E o segundo é a biografia do Elon Musk. Foi escrita por um importante escritor do Financial Times, pelo Ashley Vance. É muito interessante nós analisarmos o Elon Musk na perspectiva de alguém que tornou tecnológico o nosso mundo, que revolucionou a indústria automóvel, que revolucionou a indústria das viagens para o espaço, que acredita verdadeiramente que é através da tecnologia que o mundo vai mudar, mas à volta disto há aqui uma importância muito grande ao nível da liderança. Né? Este livro, no fundo, traz-nos aqui grandes ensinamentos da forma como, no fundo, como o Elon Musk liderou equipas, como transformou as suas vidas, como conseguiu pegar em projetos de zero e transformá-los em projetos verdadeiramente ricos, como é que conseguiu agregar e como é que recrutou pessoas importantes para estes projetos. Portanto, a biografia dele é uma biografia que eu creio que revela aqui uma coisa muito importante, é que não há um bom líder sem termos pessoas válidas e muito competentes connosco, e ele deu sempre muita importância a isto, ou seja, sempre que avançou para um novo projeto, teve a preocupação de fazer uma pesquisa e de visitar as universidades nos Estados Unidos à procura dos melhores talentos que se estavam a formar para os poder recrutar. É uma pessoa também, ou seja, tem aqui grandes lições de resiliência e de resistência. Portanto, o Elon Musk não foi CEO, nem diretor-geral, nem presidente da primeira empresa que fundou, portanto ele, no fundo, teve aqui um papel secundário em muitos projetos, mas ele acreditou verdadeiramente que podia ser o líder de um conjunto de coisas que podiam mudar o mundo, e, portanto, a resiliência, a resistência e, no fundo, esperar pelo momento certo. Portanto, eram estas as minhas recomendações, e estou seguro que, quer dizer, as pessoas de várias áreas, da engenharia, do marketing, da gestão. É transversal, sim. É transversal, eu creio que no fundo vão gostar destas leituras. Que inspiração, Pedro, porque a resiliência, a resistência é sem dúvida duas grandes competências que um líder deve ter. E disse também algo importante, ou seja, o Elon Musk foi alguém que teve papéis secundários até perceber que realmente o papel que ele agora ocupa, rodeado de uma ótima equipa, e um bom líder deve perceber isso, deve perceber que a equipa é sobretudo caminhar ao lado dela, são estes novos estudantes que depois serão futuros líderes, que tenho a certeza que o IPAM está a formar. Pedro, muito obrigada por esta nossa hora de conversa.
Deixe-me só aqui mostrar, Ricardo, sem mais risco desta entrevista. Obrigada, obrigada, Ricardo, obrigada a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. De recordar que o próximo Isabel Convida é no dia 31 de julho e o meu convidado é o chefe Vítor Sobral e vamos falar de comunicação ligada à gastronomia e, sobretudo, à nossa gastronomia que é tão rica. Pedro, muito obrigada, boas férias. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer o convite e dizer que foi um gosto e espero que o Pedro Mendes e o IPAM tenham contribuído através desta hora, no fundo, para tornar melhor o mundo que está à nossa volta. Portanto, é este o meu propósito enquanto pessoa. Muito obrigado pelo convite, foi um gosto. Obrigada. Eu que trabalho na área de comunicação, sei sobretudo que estas conversas têm este objetivo, que é agregar valor. E o Pedro, sem dúvida, que agregou aqui muito valor a este nosso direto. Muito obrigada e até breve.